Obrigado. Peço que todos já tomem assento e vamos iniciando o nosso ato pela valorização das carreiras da magistratura e do Ministério Público. Quero cumprimentar a todos e dizer que a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 4ª Região, a Matra 4, a Associação Nacional dos Procuradores da República, a NPR, a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, a NPT, e a Associação dos Juízes Federais do Rio Grande do Sul, a JUFERGS, atendendo ao chamado nacional, manifestam sua satisfação de realizar esse evento em nosso Estado. Desde já agradecemos pela presença de todos e convidamos os representantes das entidades nominadas para tomarem seus assentos na mesa principal. Juiz Rodrigo Coutinho, primeiro secretário da JUF. Representante da Associação Nacional dos Procuradores da República, NPR, Procurador da República, Carlos Augusto da Silva Casarré. Representante da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, a NPT, Procurador do Trabalho, Rafael Forrest. O presidente da Associação dos Juízes Federais do Rio Grande do Sul, a JUFERGS, juiz federal Gerson Godinho da Costa. Convido a todos para ouvirmos em pé o hino nacional. Brasil de amor.
Senhoras e senhores, novamente boa tarde. Hoje, nesse 15 de março de 2018, as magistraturas e ministérios públicos da União realizam um dia de paralisação. Se não se trata de um ato inédito, é no mínimo um ato bastante inusual. Em meus 15 anos de magistratura, não me recordo de nenhum momento tão dramático da história da República em que houve a necessidade de ato igualmente com essa dramaticidade. Todos nós sabemos como é difícil fazer uma paralisação, principalmente de juízes e procuradores. É difícil fazer o adiamento de audiências. É difícil decidir pela não realização de nossos despachos, de nossos trabalhos usuais. Todos nós sabemos os transtornos que isso causa, que tudo isso causa para o jurisdicionado, para todos aqueles que dependem do nosso trabalho. Mas nesse momento, desse início de 2018, há a necessidade de preservação de valores que são mais importantes. Há a necessidade de que se crie condições para que nós continuemos a realizar esse trabalho, dessas sentenças, desses despachos, de cumprimento desses deveres constitucionais. Isso somente vai ser possível de ocorrer se conseguir manter valores como serenidade, dignidade e efetividade dos nossos ofícios. Para nós, juízes do trabalho, nós lembramos que há 80 anos existe a Justiça do Trabalho e atua na preservação de direitos fundamentais sociais. Em 80 anos nós temos realizado esse serviço, mas em 2018 nós precisamos de um dia. Precisamos de um dia para dizer que aqueles que fazem preservar os direitos sociais dos outros também precisam lutar para a preservação dos seus próprios direitos sociais, essencialmente pela dignidade de remuneração e permanência de condições de realização do seu trabalho de forma digna e independente. É incomum o ato que nós realizamos hoje. E é incomum porque vivemos um momento de anormalidade. E em momentos difíceis é necessário tomar atitudes difíceis também. Nesse momento de 2018, nós temos o dever de denunciar ameaças graves que já se espraiam para a regularidade do próprio Estado democrático de direito. Não podemos aceitar um desvio de foco de afirmar o que não pretendemos com esse ato. Mas é necessário que se denomine. Não estamos aqui hoje para buscar mais salário. Não estamos aqui hoje para buscar verbas ilegais. Não estamos aqui hoje para forçar, constranger julgamentos de qualquer entidade, de qualquer jurisdição e muito menos do Supremo Tribunal Federal. Há necessidade, sim, de criação de um amplo chamado de atenção. Nesse momento, calar é algo que está fora da cogitação dos nossos ofícios, dos nossos deveres. E é importante que se diga e se repita. É inegável que nesse início do século XXI, as entidades que mais se destacam no combate à corrupção endêmica, ao despotismo do poder econômico, à catástrofe da injustiça social, somos nós. São os juízes e são os agentes do Ministério Público do nosso país, essencialmente os da União. O incômodo que nós escutamos não é um incômodo de paralisação em um dia. O incômodo real é o fato de que a última trincheira dos pobres, das minorias, dos desvalidos, é constituída pelas senhoras e pelos senhores. E temos realizado bem o nosso trabalho. O resultado do êxito desse trabalho é tomado da forma mais infame possível, com cortes de orçamento que começou conosco na Justiça do Trabalho, e nós já alertávamos que era apenas uma experimentação, e passa por projetos de lei que inviabilizam o nosso trabalho, projetos de lei de criminalização de prerrogativas, de ampliação do crime de abuso de autoridade. Não estamos aqui hoje buscando aumento de salário. E é importante que se diga, desde 2006, quando houve a implementação do subsídio, nunca mais magistratura e Ministério Público buscaram aumento de salários. Buscamos, sim,
algo que todo trabalhador no país sempre faz e deve fazer, que é a recomposição inflacionária. E é importante que se diga, já temos um déficit remuneratório de 42% em nossos subsídios. Não há nenhuma categoria profissional no país que chegue próximo desse déficit de remuneração. É absolutamente demagógico dizer que policiais, professores e fiscais de tributo deveriam ser melhor remunerados. É óbvio que deveriam ser melhor remunerados, mas aqueles que criticam essa organização como a de hoje, não buscam a melhor remuneração desses agentes, buscam sim a indignificação da nossa remuneração. É importante que as perguntas corretas sejam feitas. E a pergunta mais importante é: que justiça, que Ministério Público nós queremos no Brasil no século XXI? Queremos uma justiça e um Ministério Público acuados, indignificados, sem liberdade de trabalho? Porque não adianta, não existe boa justiça sem bons juízes e bons procuradores e bons membros do Ministério Público. E não há bons juízes e não há bons agentes do Ministério Público mal remunerados. A matéria-prima do nosso trabalho é uma matéria-prima muito própria. Nós trabalhamos com liberdade, com a honra, com a defesa do patrimônio, com a defesa de direitos fundamentais. Quando se trabalha com esse tipo de valores, a definição de remuneração não pode se limitar unicamente a vantagens pessoais. Deve-se sim fazer um pensamento muito mais amplo, muito mais rico, que a identificação da necessidade de dignidade, de condições serenas para trabalho, essencialmente para o trabalho de julgamento. Cada profissão tem seus dramas e seus benefícios. Diversas profissões têm seus benefícios especiais. Jornalistas e advogados têm jornadas especiais, policiais têm aposentadorias especiais, diversas profissões, inclusive públicas, têm gratificações e prêmios próprios. Nada disso magistratura e Ministério Público não tem. Nada disso nós temos. E, aliás, não temos nem mesmo os benefícios, não temos os benefícios especiais e não temos os benefícios ordinários, porque todos nós trabalhamos sem fundo de garantia, sem horas extras, sem repouso semanal remunerado, sem adicional noturno, e faríamos jus a receber isso. Não temos nem os benefícios especiais, nem os benefícios básicos. E agora, em 2018, a grande catástrofe nacional virou uma parcela chamada auxílio moradia. Nenhum profissional sério pode acreditar que uma parcela prevista desde os anos 70, muito mais antiga que grande parte daqui dos presentes, possa ser o responsável pela grande catástrofe econômica nacional. Juízes e promotores não fazem parte dos problemas econômicos nacionais, mas não tenho dúvida que passa pelo nosso trabalho, passa pelo nosso ofício resolver esses problemas. Estamos muito mais próximos da solução do que a criação desses problemas. Catástrofe, sim, é a desproporção que nós temos do nosso regime fiscal e regime tributário. Não existe nenhum profissional do país, público ou privado, que tenha o tratamento mais injusto, mais desigual que nós juízes e promotores temos com o nosso regime fiscal e tributário. 1/3 da nossa remuneração não fica conosco. Não há profissional no país que viva essa realidade. Nenhum de nós saiu de casa hoje para buscar verbas ilegais ou fazer pressão em julgamento de qualquer órgão de jurisdição. O que se busca, sim, é o cumprimento de uma promessa constitucional de que magistratura e Ministério Público devam ser tratados de forma equânime, independentemente da região em que vivem, independente do Estado, independente de serem federais, trabalhistas ou estaduais. Justiça e Ministério Público precisam ser tratados de forma equânime, sem compadrios, sem desigualdades, sem discriminação, sem esbanjamento de dinheiro público. Toda a remuneração de agentes públicos pode
e deve ser de conhecimento público. Aliás, não existe remuneração de nenhum agente político que seja de conhecimento mais público do que a nossa de juízes e procuradores. E pode ser acessada em qualquer lugar do planeta, por qualquer pessoa, e é exatamente essa amplitude de conhecimento que vem sendo utilizada para as chamadas fake news, de se identificar valores pagos de forma absolutamente excepcional como algo inveridicamente tomado como usual na nossa remuneração. Então é saudável que haja a discussão, inclusive de critérios para pagamento de verbas acessórias. O que não é saudável, o que descumpre o republicanismo, que todos nós nos esforçamos para aplicar, é a atuação de forma seletiva e ocasional. O que se pretende com o julgamento do Supremo Tribunal Federal é que, finalmente, se cumpra a promessa de tratamento equânime das magistraturas e ministérios públicos do país. Presto, nesse momento, a notícia de que ontem à noite a ANAMATRA apresentou petição no Supremo Tribunal Federal solicitando que todos os processos que tratam de valores de juízes sejam finalmente julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse momento de 2018, e digo isso já me despedindo, nesse momento de 2018 nós não podemos evitar uma dúvida. Por que, afinal, nesse momento, há um súbito despertar de moralidade seletiva? A quem interessa, de forma demagógica, a difamação da magistratura e do Ministério Público do Brasil? Cada um de nós pode ter a sua resposta. O que não é aceitável é responder de que é por acaso, porque nesse momento não há coincidências. Agradeço a atenção de todos. Passo de imediato a palavra ao juiz Rodrigo Coutinho, primeiro secretário da AJUF. Obrigado, Rodrigo, pela acolhida aqui na Justiça do Trabalho. Olha, o seu discurso foi perfeito, acho que abordou grande parte daquilo que acho que todos nós iríamos falar, mas acho que é importante pontuar algumas coisas. E esse momento é histórico, acho que para a magistratura e para o Ministério Público da União. Porque é um momento em que nós estamos sendo atacados de todas as formas. E esse ataque, ele decorre pelo simplesmente nós estamos cumprindo as leis do país e a nossa Constituição Federal, que é julgarmos com independência, que é acusarmos com base em provas e independência, que é resguardarmos os direitos sociais. Então, nesse movimento que estamos fazendo hoje aqui, é um movimento de defesa, não é um movimento de ataque. Porque nós estamos sendo perseguidos por exercermos as nossas funções de forma legítima. E isso fica bem claro para quem está no movimento associativo, principalmente, quando nós vimos no Senado da República ser aprovada a Lei de Abuso de Autoridade, que prevê ainda que de forma tangente crime de hermenêutica. Esse projeto de lei está na Câmara dos Deputados. E acho que encontrará um momento possível de ser aprovado, acho que as notícias nos jornais estão bem claras nesse sentido, e se nós não reagirmos a isso, a nossa atividade do nosso dia a dia estará completamente cerceada. Acho que magistrado e membros do Ministério Público, policiais, não poderão mais fazer com liberdade que fazem hoje as suas funções. Também, essa famosa lei da violação de prerrogativa dos advogados, é uma lei que as associações lutaram muito para que não fosse aprovada no Senado da República. E o que mais estranho, ou estranha a nós, é que ela não foi aprovada nem em plenário. Essa lei, esse projeto de lei foi aprovado na CCJ do Senado. Então não houve nenhuma discussão ampla sobre esse tema. Então isso é para os senhores e senhoras terem ideia da pressão que nós estamos sofrendo e da retaliação que nós estamos sofrendo. Então isso é uma ponta em relação às nossas atividades. Em relação à nossa remuneração, acho que o Rodrigo pontuou bem as questões, né,
que nós somos, acho que, a única categoria do serviço público, em especial das carreiras típicas do Estado, dos agentes políticos, que não recebeu qualquer reajuste desde 2015. E se nós pensarmos e olharmos assim o nosso histórico de remuneração, a nossa maior remuneração atualizada é de janeiro de 2006, que foi o primeiro ano após o subsídio. Então, se hoje nós tivéssemos simplesmente a recomposição dos subsídios, com certeza nós não estaríamos aqui por essa pauta remuneratória, e sim talvez só pela pauta da independência funcional. Além disso, essas carreiras, muitas delas, receberam bônus por fiscalização, bônus por atividade e honorários advocatícios. Esses honorários em todos os meses são superiores ao valor do auxílio moradia. E isso a imprensa não noticia. E por quê? É justamente isso que o Rodrigo falou. Nós estamos fazendo o nosso trabalho e por isso nós estamos sendo retalhados. E isso nós não podemos admitir. Se nós admitirmos isso, se nós não nos levantarmos contra isso, o nosso trabalho no dia a dia não terá a liberdade que nós temos hoje. Adiante, acho que a questão dos ônus da nossa função, o Rodrigo levantou bem, né? E acho que nós temos poucos bônus, se compararmos com a Justiça dos Estados, né? Eu acho que a Justiça dos Estados tem digamos assim, falar suavemente, eles têm, digamos, uma estrutura remuneratória diferente da nossa, o que é absurdo, né? E acho que recentemente uma presidente de uma importante associação estadual de magistrados, e não é aqui do Rio Grande do Sul, que tomou posse recentemente, de um estado mais para o centro do país, ela disse assim, a magistratura é una, realmente é una, mas tem que ser respeitadas as peculiaridades regionais. Então, isso não é unicidade. Isso não é unicidade da magistratura. E nós, da magistratura da União e do Ministério Público da União, temos sofrido muito na imprensa por causa desses desmandos nos estados. Então, isso foi um grito de alerta das associações nacionais, tanto da magistratura como do Ministério Público da União. Sobre o auxílio moradia, eu acho que é bom a gente pontuar algumas questões. Eu tenho, pela atividade associativa, tenho bastante contato com os colegas e vejo os colegas preocupados com o auxílio moradia, não poucos envergonhados em receber o auxílio moradia, tá? Diante desse bombardeio que nós recebemos no dia a dia da imprensa. Então, isso tem sido explorado muito pela imprensa, e principalmente desde 2015, quando a Lava Jato chegou no poder político. E como nós estávamos conversando um dia na reunião preparatória, eu acho que nós conseguimos uma proeza muito difícil. Nós conseguimos unir a extrema esquerda à extrema direita, e com o beneplácito de vários veículos de imprensa. E esses veículos têm nos atacado sistematicamente. E pergunto, por que saiu somente o nome dos juízes que julgaram a Lava Jato, seja em primeiro grau, ou os procuradores que estão denunciando em primeiro grau a Lava Jato, que eles têm imóvel funcional? Por que saiu só o nome deles nos jornais? Por que não saiu o nome do nosso colega de Brasília, que liberou o passaporte do Lula? Que acho que foi uma decisão bem fundamentada, imagino, não li a decisão. Ele tem imóvel próprio em Brasília também. Por que não saiu o nome dele? Por que o colega agora, que liberou os irmãos Batista, por que ele não foi explorado pela imprensa? Porque há um claro ataque à Lava Jato. E isso nós temos sentido na pele. Então, colegas, sobre o auxílio moradia, eu vou dizer para vocês de peito aberto, não se envergonhem. Esse é um direito que está previsto na lei desde 1979. Esse direito nos foi sonegado por mais de 35 anos. De 79 a 2014, aproximadamente 35 anos. Mas ele é pago há muito tempo para os ministros dos tribunais superiores. Só que não em pecúnia. Na outra forma que é prevista pela lei, cessão do imóvel funcional. O ministro Gilmar Mendes, que é o nosso bastião da moralidade, ele tem 4 imóveis em Brasília, segundo a reportagem da Folha de São Paulo. E ele também tinha um imóvel funcional cedido, que agora parece estar entregando às pressas. Então isso só decorre desse ataque que nós temos sofrido da imprensa. E eu acho que sobre a questão da moralidade, acho que é importante pontuar, que acho que é a pergunta recorrente da imprensa. Até é legal, mas e sobre o aspecto moral?
Nós somos jurisdicionados, nós somos administrados do ponto de vista administrativo. Quem tem que fazer esse juízo moral é o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. E ele, quando saiu a decisão do ministro Fux, ele fez uma resolução e fez a análise moral disso, e estabeleceu as hipóteses de recebimento do auxílio moradia. Então, esse juízo moral foi feito pelo CNJ, foi feito também pelo ministro Fux quando proferiu a decisão. Não cabe a nós, enquanto administrados, fazer juízo moral disso. Do contrário, quanto aos ônus, eu quero ser síndico do meu condomínio também. Eu vou dizer que essa medida do CNJ é desproporcional, vai virar uma grande bagunça. Então, eu acho que os ônus e os bônus devem vir sob o manto da lei. Como diz nos julgamentos da Lava Jato, ninguém fica acima da lei, mas todo mundo está ao abrigo da lei. Então, se nós não nos unirmos, se nós baixarmos a guarda, nós sofreremos perdas, não só remuneratórias, mas naquilo que mais nos toca, que é a nossa independência para julgar, para denunciar e para fazer o nosso trabalho. Não vou me alongar mais. Obrigado, Rodrigo. Agradeço e de imediato passo a palavra ao representante da Associação Nacional dos Procuradores da República, NPR, Procurador da República, Carlos Augusto da Silva Casarré. Obrigado, Rodrigo. Meus cumprimentos a todos. Eu gostaria de saudar o doutor Rodrigo Trindade Souza, a doutora Carolina Gralha, que nos recebem, os demais componentes da mesa, estimados colegas, os membros do Ministério Público, juízes aqui presentes. Dizer que estou representando a associação aqui, o nosso delegado não pôde vir, a pedido do presidente me dirigir aqui, fui diretor da associação, e essa luta, é interessante que ela ocorra nesse momento e que nós estejamos aqui nesse lugar, nesse local. Por quê? Primeiro, porque nós estamos em 2018, 20 anos depois da reforma administrativo, que é a causa principal de todos esses problemas. Porque no momento em que se estabeleceu o subsídio dos membros dos juízes do Supremo Tribunal Federal, dos ministros, como o teto de todo o serviço público nacional, na minha ótica, isso rompeu a independência dos poderes, porque são realidades extremamente diferentes, coisas que devem ser tratadas de forma diferente e que passaram a ser medidas por uma única régua. Isso gerou uma série de problemas, e alguns deles estão desaguando hoje aqui. E o segundo, esse local é muito importante. Nós estamos aqui numa unidade vinculada à Associação dos Magistrados Trabalhistas, porque toda e qualquer categoria profissional desse país, anualmente, tem o direito a buscar a recomposição dos seus vencimentos, dos seus salários. E se isso não ocorre, é aqui, na porta desse foro, que eles vêm bater. E são os senhores que têm que garantir essa prerrogativa aos trabalhadores de todo o país. Em contrapartida, os membros do Ministério Público e os juízes, desde a implantação do regime de subsídios, em alguns momentos mais e outros menos, mas com uma intensidade grotesca nos últimos anos, toda vez que remetemos um projeto, nos termos da Constituição, para a recomposição dos nossos subsídios, somos tratados, no mínimo, com indiferença, para não dizer com má vontade e com retaliações, como temos visto mais intensamente nos últimos tempos. Os expedientes foram referidos aqui, eu não vou me alongar, mas quando se tentam calar os membros do Ministério Público, quando se tenta manietar o juiz, criando-lhe limites indevidos para a sua atuação, nós estamos prejudicando a sociedade. Os poderes acabam levando esse prejuízo para o cidadão. E isso nós temos visto. E temos sofrido isso na pele, porque, como todo e qualquer trabalhador, nós temos o direito a manter o valor real do nosso rendimento. Sem isso, é impossível planejar uma vida, é impossível manter as obrigações que assumimos. Todos assumimos obrigações na medida das nossas possibilidades. Se essas possibilidades nos são cortadas anualmente,
isso acaba por interferir. E nós vimos suportando isso de forma estoica, com o sacrifício pessoal de todos, mas para tudo há limite. E eu acho que um limite está muito próximo, ele está chegando. É hora de nós revertermos esse quadro, de nos unirmos como estamos fazendo aqui e mostrarmos para a sociedade que o que está sendo feito com a remuneração da magistratura não prejudica só a magistratura, nem o Ministério Público. Prejudica toda a sociedade, prejudica a independência e a harmonia dos poderes, e isso tem consequências sérias numa república. Não se pode aceitar isso. Nós somos os garantes da Constituição. O Ministério Público na função de provocar e os magistrados na função de julgar. E nós não podemos mais calar diante dessa realidade. Por isso que nos animamos a isso, a vir à sociedade e esclarecer. Para que aqueles que têm a responsabilidade constitucional de garantir o funcionamento devido, adequado dos poderes, cumpram as suas funções. Não dá mais para aceitar que nós fiquemos na dependência de anos de tramitação para receber reajustes que já vêm defasados. Nenhuma categoria suporta 40% de redução no seu subsídio. É metade, praticamente, da nossa remuneração. Magistrados e Ministério Público, em qualquer lugar do mundo, têm uma remuneração adequada, devem ter uma remuneração adequada e têm normalmente uma remuneração boa, porque a gravidade das suas funções e as restrições que essas funções impõem fazem com que o Estado reconheça-lhes a necessidade de uma remuneração adequada. Isso é a realidade em todo o mundo. O colega João Leofar, que está aqui, fez um levantamento em vários países e sempre se tem uma remuneração adequada nos patamares que garantem a esses profissionais um livre e sereno desempenho das suas atividades. Então, nós não podemos ter vergonha de lutar por isso. Nós precisamos ir aos poderes e mostrar que nós não aceitaremos mais essa realidade. Então, eu fico muito agradecido a todos que estão aqui presentes, porque nós estamos fazendo aqui a defesa das nossas instituições, daquelas a que nós servimos, a que nós cumprimos, assumimos um compromisso quando tomamos posse. Todos aqui juramos defender a Constituição e as leis. E a Constituição vem sendo descumprida gritantemente naquilo que nos é muito caro. E nós, por estoicismo, não temos combatido. Está na hora de reverter isso e não aceitar mais essa situação. Nós precisamos retomar esse debate. Ele precisa ser travado de forma objetiva, de forma clara e de forma transparente. A sociedade precisa estar atenta a isso. Quando se quer controlar alguém, controlam-se os seus meios de vida. Estão querendo nos impor essas limitações porque cada dia mais Ministério Público e magistratura exercem com eficiência, com toda a dedicação à grave missão que lhes é dada pela Constituição. E isso tem incomodado gravemente a setores política ou economicamente fortes. E então, esse crescimento nas retaliações e nas limitações que nos são impostas não é gratuito. E nós não podemos silenciar. Por isso, eu peço que todos nós estejamos atentos daqui para frente e seja sob a bandeira que for, não aceitemos mais retrocessos nas nossas prerrogativas. E dentre elas, a nossa remuneração justa e adequada à gravidade e às limitações do nosso dia a dia. Então, muito obrigado a todos e devemos manter essa mobilização. Muito obrigado. Agradeço e informo também que esse evento está sendo transmitido ao vivo na fanpage da Matra 4 e também pelo canal da associação no YouTube. Passo de imediato a palavra ao representante da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, procurador Rafael Foreste. Obrigado, Rodrigo. Boa tarde a todos e a todas. Meus cumprimentos aos integrantes da mesa e a todos os presentes.
agradecendo também a acolhida aqui nesse auditório da Escola Judicial do TRT4. A Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, a ANPT, entidade representativa dos membros do Ministério Público do Trabalho de todo o Brasil, irmanada neste ato com a Associação Nacional dos Procuradores da República, a ANPR, a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, a ANAMATRA, aqui na 4ª região, a AMATRA 4, a Associação Nacional dos Juízes Federais, a AJUF, e na 4ª região, a AJUFERX, vem a público manifestar-se pela valorização das carreiras do Ministério Público e da magistratura brasileiros. Nos últimos tempos, membros do Ministério Público e juízes brasileiros, de todos os ramos, têm sido alvos dos mais diversos ataques por sua firme e legítima atuação, seja sua imagem institucional, seja no tocante às suas prerrogativas, como no caso, já falado aqui, do Projeto de Lei 8347/2017, que criminaliza a violação das prerrogativas dos advogados, sem, em contrapartida, criar crimes de violação de prerrogativas de juízes e membros do Ministério Público, e do Projeto de Lei 6361, de 2009, que dispõe sobre o abuso de autoridade, criando tipos penais abertos e subjetivos que criminalizam a regular atuação desses agentes, natural da função, atingindo assim frontalmente as atividades mais básicas da magistratura e do Ministério Público, inferindo de morte a independência funcional. Na linha desse movimento de enfraquecimento sistemático dessas carreiras, que são pilares do Estado Democrático de Direito, que em sua atuação corriqueira incomodam alguns detentores de poder político e econômico e por isso sofrem e sofremos retaliação, destaca-se ainda a defasagem remuneratória. É fato que, em flagrante descumprimento do preceito do artigo 3710, que determina a revisão geral anual dos vencimentos do funcionalismo público, e do preceito do artigo 95.3, que prevê a irredutibilidade de subsídios, ambos da Constituição Federal, Ministério Público e Magistratura foram as únicas carreiras de Estado não contempladas nos últimos anos com qualquer recomposição inflacionária em seus subsídios. Todas as demais carreiras jurídicas da União, que possuem, em geral, menos restrições, riscos e responsabilidades, obtiveram a aprovação em 2016 de reajustes já implementados em 2018 na ordem de 29% e alcançarão, em janeiro do próximo ano, o percentual de quase 36%, enquanto o projeto de lei que visa recompor o percentual de apenas 16,38% dos juízes e procuradores do Ministério Público, teve a sua tramitação barrada, dormitando desde 2016 nos escaninhos do Senado Federal. Cabe aqui destacar a ausência de qualquer recomposição salarial desde janeiro de 2015, está trazendo para os magistrados e membros do Ministério Público uma perda acumulada do poder aquisitivo do seu subsídio de mais de 40%, como foi falado aqui, desde a instituição do regime de subsídio em parcela única em 2005. Somando-se a esse déficit remuneratório extensivo, nós temos ainda a majoração da contribuição previdenciária extensiva aos aposentados, com uma redução nominal do valor líquido dos subsídios em mais 3%, cuja validade e eficácia, felizmente, encontra-se suspensa perante o Supremo Tribunal Federal, mas que tem o potencial de majorar ainda as perdas salariais sofridas por ambas as categorias. Esse nítido movimento orquestrado para fragilizar as carreiras do sistema jurídico, ele não é gratuito, no entanto. É notório que a democracia brasileira vem sendo testada nos últimos tempos, sobretudo na seara dos poderes públicos, nas mais distintas esferas e graus, e de detentores de grande poder econômico, flagrados em situações de vilipêndio do patrimônio público e de direitos sociais mais básicos das camadas mais vulneráveis da sociedade brasileira. Apesar disso, mantém-se em pé o Estado brasileiro, o que certamente se deve à atuação segura e altiva de instituições como o Ministério Público e o Poder Judiciário, sendo os procuradores do trabalho também protagonistas dessa luta contra ilegalidades. Essa atuação, muitas das vezes, traz inúmeros riscos à segurança de juízes e procuradores. E, além desse estado de insegurança, submetem-se a inúmeras restrições profissionais e até pessoais não vivenciadas por outras categorias. Magistrados e membros do Ministério Público, apesar dos ataques constantes, vêm exercendo o seu papel de forma destemida,
garantindo direitos, aplicando a justiça e concretizando a previsão constitucional de defesa do regime democrático e dos direitos e sociais e individuais indisponíveis. Não há dúvida da indispensabilidade da atuação forte e, sobretudo, independente do Ministério Público e da magistratura brasileiros para a sociedade. Tão combalida com o quadro de crise política, econômica, ética e institucional que se abateu sobre o nosso país. Para tanto, é imperioso fortalecer cada vez mais essas instituições e não há fortalecimento sem a manutenção das suas prerrogativas, atacadas pelos projetos referidos, e sem uma política remuneratória que restabeleça efetivamente o poder aquisitivo dos salários de membros do Ministério Público e do Judiciário, como foi feito com as demais carreiras jurídicas federais. É essencial que esses profissionais tenham a tranquilidade proporcionada pela sua saúde financeira e de sua família, para seguirem travando as lutas do dia a dia em prol da sociedade. Nós, procuradores do trabalho, que combatemos as desigualdades nas relações do trabalho, trabalhadores que somos, temos o dever e o direito de buscarmos também a justa recomposição para as nossas carreiras, para continuar bem trabalhando em favor da sociedade acima de tudo, que de nós espera o costumeiro empenho e o denodo, que temos demonstrado ao longo do tempo, entre os exemplos no combate ao trabalho infantil, resgate de trabalhadores escravizados, defesa da saúde e segurança do trabalho, a luta contra discriminações e a inclusão social de trabalhadores. Então, assim, unidos, todos, membros do Ministério Público e Magistratura, como integrantes da mesma engrenagem que sustenta a democracia e assegura direitos e cidadania aos brasileiros, em cada uma de suas áreas, para o bem da sociedade que em nós deposita a confiança e a esperança de dias melhores, seguiremos na luta pelo fortalecimento das nossas carreiras, o que passa necessariamente pela recomposição salarial devida e que preserve minimamente o poder aquisitivo, altamente corroído pelas perdas inflacionárias, pelo restabelecimento do adicional de tempo de serviço, além da salvaguarda das nossas prerrogativas constitucionais, fundamentais para o exercício das nossas funções com independência e distante de interferências indevidas. Obrigado. Agradeço, Rafael, e também gostaria de agradecer a cessão desse espaço que foi feito pela administração do nosso tribunal e assim agradeço à presidente do TRT, presidente desembargadora Vânia Cunha Matos. E, aliás, na pessoa da desembargadora Vânia Cunha Matos, também faço o registro e o agradecimento de que agora pela manhã o Colégio de Presidentes e Corregedores da Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul emitiu nota reconhecendo a regularidade, adequação e justiça desse movimento e desse ato. Faço o agradecimento à Coleprecor na pessoa da representante da região sul, que é a nossa presidente, desembargadora Vânia Cunha Matos. Passa de imediato a palavra ao presidente da Associação dos Juízes Federais do Rio Grande do Sul, juiz Gerson Godinho da Costa. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento na pessoa do Rodrigo e agradeço a calorosa acolhida aqui de todos nós nesse auditório. Depois das esclarecedoras falas dos integrantes da mesa, me restou muito pouco a falar. Mas insistiria em dois aspectos. Um ponto, é preciso esclarecer os órgãos de imprensa que estão aqui, do que ao contrário do que foi explanado, nós não estamos querendo que não se julgue a ação do auxílio moradia. Julgue, mas que julgue para todos. Não se coloque a cabeça dos juízes da União numa bandeja, entregando à sociedade, num ato de falsa demagogia, quando outras categorias vão permanecer imunes a essas medidas, a esses mecanismos supostamente moralizadores. Mas que julgue com vontade, julgue com afinco, com profundidade. Não adianta cortar o auxílio moradia dos juízes federais e juízes do trabalho, Ministério Público da União, e cada estado da federação estabelece auxílio moradia para os seus magistrados e outros integrantes dos outros poderes. Não adianta julgar que não cabe auxílio moradia para nenhum magistrado, enquanto membros do Poder Executivo e do Poder Legislativo permaneçam ganhando.
Não adianta julgar indevido o auxílio moradia, enquanto se concede administrativamente, na semana passada, pelo Conselho Nacional de Justiça, uma verba referente à realização de determinado tipo de audiência. O Supremo precisa julgar, mas que julgue com profundidade. Nesses tempos líquidos, de linguagem rápida e publicitária, eu faria um chavão. Julga, Supremo, julga. E estivéssemos numa época propícia carnavalesca, daria até uma marchinha de carnaval. Julga, Supremo, julga, mas que julgue tudo, absolutamente tudo. O registro que eu gostaria de fazer é a presença muito simbólica da decana do nosso Tribunal Regional Federal, a doutora desembargadora Marga Tesler, que tem um simbolismo muito próprio, um aspecto negativo Sua presença, desembargadora, tem um aspecto negativo e um positivo. O negativo é que uma magistrada com anos dedicada à magistratura precisa interromper o exercício do seu trabalho, e se espalha por aí que nós cruzamos os braços com prazer, quando é exatamente o contrário. Estaríamos todos gostando de realizar nossas audiências, nossas sessões, de estarmos despachando, sentenciando, mas estamos aqui porque estamos sendo agredidos. Então, doutora Marga, eu lamento pela senhora, porque os seus anos de dedicação fizeram com que a senhora tivesse que vir aqui nesse momento em que a nação, em que a sociedade em geral não reconhece o seu trabalho, não reconhece a responsabilidade que a senhora exercita diuturnamente ao julgar seus pares, ao julgar pessoas, ao definir quem fica solto, quem vai preso, ao definir quem tem direito a um benefício assistencial e quem não tem. Isso é responsabilidade. Será que nós não merecemos ser remunerados adequadamente por essa responsabilidade? Todos aqui somos juízes, membros do Ministério Público, não somos superiores a nenhum trabalhador lá da rua. Mas nós não queremos ser remunerados por uma suposta superioridade. Nós queremos ser remunerados adequadamente, proporcionalmente, pela responsabilidade de julgar nossos concidadãos. Apenas isso. E eu lamento. E esse é o aspecto negativo que eu gostaria de destacar. Que uma brilhante desembargadora, com anos de carreira, tenha que interromper seus trabalhos, suas atividades normais, para estar aqui num ato protestando por uma sociedade que não reconhece o seu trabalho. O aspecto positivo, doutora Marga, é que na medida que a senhora, com todos esses anos, com toda essa dedicação, com todo esse serviço público, com todo esse currículo, a senhora está disposta aqui a gritar, a lutar, a demonstrar que nós não estamos pedindo nenhum favor, não estamos pedindo nenhum puxadinho, nós queremos algo que está previsto em lei. Ou a lei vale para todos, mas não para os juízes e juízas. Esse é o aspecto positivo que eu saliento. E até cito um outro colega, o Roberto Bozetto, que viajou 450 quilômetros para estar aqui presente nesse ato, demonstrando a união das magistraturas. E é preciso prosseguir. Nós temos que ter consciência que essa luta não se encerra hoje, ela prossegue. Os ataques são cotidianos, não param, não descansam. Mas a presença da doutora Marga e a presença do colega Bozetto, e assim como a presença de todos os demais aqui, me dão força, me dão ânimo, me dão energia para que a gente continue, para que nós insistamos nesse aspecto. Sociedade, contemple com mais justiça os seus juízes e juízas. Parem de fazer comparações indevidas. Observem o que está acontecendo no país. Observe quem exerce determinados papéis. Questione o porquê só os juízes federais. Por que o auxílio moradia dos juízes federais de repente virou a parcela imoral que, uma vez revogada, resolverá todos os problemas econômicos do país?
Sociedade, se questione o porquê nesse momento, se essa parcela é paga desde 2014, por que só agora é que estamos sendo cobrados com tanta ênfase pelo auxílio moradia? Essas reflexões são importantes e eu deixo a resposta delas para a reflexão de cada um de nós. Muito obrigado. Agradeço e gostaria de fazer o registro também da presença de um dos mais importantes lutadores da moralidade de constituição de parcelas e de dignidade de valor do subsídio da magistratura, o ex-presidente da ANAMATRA, juiz Paulo Schmidt, que está aqui presente. Gostaria de chamar a vice-presidente da AMATRA 4, juíza Carolina Gralha, para a leitura da nota oficial assinada pelas entidades representadas hoje nessa mesa. Boa tarde a todos. Manifesto. No dia de hoje, 15 de março de 2018, entidades representativas da magistratura e do Ministério Público, diante do cenário de afronta a preceitos constitucionais que ameaçam instituições públicas essenciais, realizam em todo o país atos de mobilização pela valorização das carreiras da magistratura e do Ministério Público, com o objetivo de tornar públicas as circunstâncias que fustigam a independência, a integridade e a autoridade dos integrantes dessas carreiras de Estado, com riscos que se espraiam para a própria normalidade do Estado democrático de direito. Trata-se da denúncia pública sobre 1. Desvalorização do valor dos subsídios da magistratura nacional, cerca de 40% desde 2004 e 2005, em relação ao primeiro valor fixado em parcela única, ao arrepio dos artigos 37º e 95º da Constituição, situação que consolida um quadro de absoluta estagnação que se arrasta no campo vencimental, enquanto todas as outras carreiras do Estado tiveram seus projetos de recomposição salarial recentemente aprovados pelo Congresso Nacional. 2. A iminente aprovação do PL 7596 de 2017 e do PL 8347 de 2017, cujas propostas ameaçam a independência técnica da magistratura nacional ao dispor com tipos penais abertos sobre crimes de abuso de autoridade e sobre a criação dos crimes de violação de prerrogativas de advogados. 3. A inexistência de um modelo de remuneração uniforme que preserve a organicidade e a unidade da magistratura nacional, o que contraria o disposto do artigo 93 do texto maior. As magistraturas têm o dever de se insurgir e de resistir contra ameaças atentatórias à normalidade institucional, porque comprometem serviços públicos relevantes e essenciais ao exercício da cidadania. Quem resguarda os direitos alheios deve ter seus próprios direitos resguardados. É dever de todos os poderes constituídos a luta por um poder judiciário e um Ministério Público forte e independente, juridicamente respaldado para o cumprimento fiel dos seus encargos públicos. A mobilização das magistraturas visa salvaguardar a um tempo os seus membros e os seus direitos e os direitos dos cidadãos. Apresenta-se como única alternativa para tornar público o conjunto de ameaças que avançam sobre o Poder Judiciário e o Ministério Público, sendo impensáveis a essa altura as opções do silêncio e da aceitação. A magistratura e o Ministério Público declaram, enfim, a sua confiança no Supremo Tribunal Federal como órgão de cúpula do Poder Judiciário à frente das carreiras públicas que devem ser unas e sólidas. Assinam Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 4ª Região, AMATRA 4, Associação dos Juízes Federais do Rio Grande do Sul, AJUFERGS, Associação Nacional dos Procuradores da República, ANPR, e Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, ANPT. Muito obrigada.
Quero agradecer a presença de todos e permitir o registro de um pensamento de um jurista que é muito importante para nós, justos trabalhistas, que falou sobre juízes, mas que se aplica integralmente também para agentes do Ministério Público. Disse: o juiz é o sentinela de nossa liberdade. Quando tudo está perdido, quando todos os direitos forem violados, segue sempre a liberdade mantida pelo juiz. Mas no dia em que o juiz tiver medo, nenhum cidadão poderá dormir tranquilo. Eduardo Couture, justo trabalhista uruguaio. Para que o cidadão viva tranquilo, é que nós trabalhamos. Para que o cidadão permaneça vivendo e dormindo tranquilo, é que hoje nós realizamos esse ato público e por isso hoje nós paramos. Agradeço a presença de todos e declaro encerrado o ato pela valorização das carreiras da magistratura e do Ministério Público. Muito obrigado.